Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Elvis. Estarei auxiliando vocês nos próximos vídeos em alguns temas que tiram o sono de muito acadêmico de engenharia e alguns alunos de curso técnico também. Bom, a primeira playlist trata-se de uma matéria que faz muita gente se desesperar na hora da prova. Nós estaremos tratando sobre a matéria de circuitos elétricos em corrente contínua e a nossa ideia é comentar alguns exercícios de forma que vocês associem melhor o conteúdo. Nós iremos também tirar a prova real das resoluções utilizando o software chamado Multisim e estarei ensinando vocês a utilizar o programa. Esse software é um software muito poderoso, utilizado por vários acadêmicos e inclusive utilizado por projetistas. Beleza? Vamos lá então. Vou estar mostrando agora o nosso conteúdo programático. Nós iremos começar abordando a lei de Kirchhoff, que, ao meu ver, essa lei nós iremos utilizar praticamente em todos os outros teoremas. É a partir dela que nós conseguimos fazer algumas análises. Então, meu conselho, galera, é o seguinte: se empenhe em entender da maneira correta a lei de Kirchhoff, porque vai ajudar bastante vocês, tranquilo? Iremos falar também sobre o teorema da superposição de efeitos, teorema de Maxwell, o teorema de Thevenin. Galera, esse teorema aqui arranca muito choro de acadêmico. Ele é um pouquinho complicado, mas a gente vai debater ele passo a passo e o mais importante, a gente vai debater ele na resolução de exercícios. E vocês vão ver que vai ser possível massificar de forma melhor, tá? Iremos abordar também o teorema de Norton e análise nodal. A primeira vez que eu fiz análise nodal, eu confesso que eu falei assim, tá, mas eu não vou utilizar análise nodal. Só que no decorrer do curso e da vida acadêmica, eu percebi que existem algumas situações que utilizar a análise nodal é muito melhor do que a própria lei de Kirchhoff. Porque daí você não utiliza a corrente, usa só a tensão, porque às vezes você não quer trabalhar com a corrente e precisa somente da tensão. Então, a análise nodal ela vai se fazer muito eficiente nisso. Beleza? Então, espero que vocês gostem do nosso pequeno curso e que ele possa ajudar a todos vocês aí a enfrentar a vida acadêmica e compreender um pouquinho melhor a matéria de circuitos elétricos em corrente contínua. Vamos lá então, pessoal. Vamos dar início agora de fato ao nosso pequeno curso de circuitos elétricos. E não poderia ser diferente, né? Onde de imediato nós precisamos entender o que é um circuito elétrico. Pessoal, o circuito elétrico ele é um caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. É exatamente isso mesmo, é um caminho fechado onde circula a corrente elétrica. Vamos ver a representação de alguns desses circuitos. Nós podemos representar o circuito dessa forma, como vocês estão vendo, onde aqui nós temos uma fonte de tensão e dois resistores em série. Ou podemos representar dessa forma também. A representação aqui é a mesma, é uma fonte com dois resistores em série, somente muda a simbologia. Bom, vamos entender um pouco agora o que quer dizer esse caminho fechado. Deem uma olhada nesse circuito. Nós temos a fonte, acompanhe comigo, saindo da fonte, nós temos um resistor e desse resistor até aqui nós temos esse caminho vazio, ou seja, ele não está fechado. Saindo da fonte, ele termina aqui e não tem a continuidade até o outro resistor e a saída negativa da fonte. Ou seja, isso daqui é um caminho aberto. Então, em tese,
esse circuito aqui não iria funcionar, beleza? Por isso que fala um caminho fechado, como está ali. Vamos entender um pouquinho sobre a simbologia desses elementos ali, tá? Como eu disse agora há pouco, esses carinhas aqui representam fonte de tensão e esses outros dois aqui são resistores. Tanto esse daqui quanto esses dois aqui, ó. É a mesma coisa, só que com representações diferentes, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as fontes de tensão. Galera, a ideia não é explicar a teoria da fonte de tensão, tá? Eu só vou falar um pouquinho sobre as representações e como que eles vão aparecer nos circuitos. Caso alguém queira estudar um pouquinho mais a fundo sobre tensão elétrica ou a famosa diferença de potencial elétrico, né, a DDP, se quiser saber também como que a corrente elétrica se comporta no condutor, cara, é só olhar no livro. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo qual livro eu estarei fazendo a análise aqui. Todas as nossas aulas, elas vão ter base nesse livro, que é o livro do Boyles. Então, é um livro muito bom, beleza? Vamos lá. A primeira representação vocês já viram, a primeira e a segunda, na realidade, que é essa daqui, onde aqui nós temos o cátodo e aqui nós temos o anodo, ou nada mais do que o negativo e o positivo da fonte, tá? A outra representação seria essa e, por fim, essa daqui que a gente já viu. Tá, mas e como que aparece a fonte? Qual letra representa a tensão e tudo mais? Bom, temos algumas delas. Às vezes podem aparecer como se fosse a letra V, ou E, ou U. Todas elas representam tensão, beleza? Então, se apareceu o E ou V, você já sabe o que quer dizer sobre tensão. E para a fonte de corrente, nós temos essa representação aqui, ó, que é essa simbologia, um círculo com uma setinha dentro indicando o sentido da corrente. E a corrente é representada pela letra I. Bom, galera, vamos falar um pouco sobre lei de Ohm. Essa lei de Ohm, galera, nós iremos utilizar ela em todas as nossas análises, tá? A partir de agora, em circuitos elétricos em corrente contínua ou em circuitos elétricos em corrente alternada, nós iremos utilizar ela para tudo. Se você quiser descobrir o valor da resistência, você usa ela. Se quiser descobrir o valor da tensão, você usa ela, da corrente também. Só que é óbvio que para isso o circuito ele deve estar na maneira mais resumida possível. Mais para frente a gente vai ver certinho o que é isso. Bom, a fórmula da lei de Ohm ela é essa, onde nós temos a resistência, que ela é igual à tensão dividido pela corrente elétrica, tá? O R é de resistência, a unidade de medida ela é em ohm, que é representada por essa letra grega, tá? A tensão, representada por U, ela tem como unidade de medida o volts, que aqui nós estamos representando pela letra V. E a corrente elétrica, ela é dada em amperes, que é representada pela letra A, beleza? Vamos lá então. Aqui, galera, a gente pode fazer algumas manipulações dessa forma. Simplesmente jogando o U para baixo ou jogando o I para cima, daí a gente consegue isolar o U, achar a tensão, isolar o I e achar a corrente, beleza? Aqui abaixo, nada mais, nada menos do que isso está sendo representado. A fórmula original, daí isolando o U, nós temos a resistência vezes a corrente, ou isolando o I, nós temos a tensão sobre a resistência.
Beleza? Bom, vamos falar um pouco agora sobre proporcionalidade. Algumas pessoas vão achar que esse tema de proporcionalidade ele é muito intuitivo, mas eu decidi postar ele aqui porque para mim ele não foi um tema tão intuitivo assim e acredito que para algumas pessoas também ele não será e não está sendo, tá? Bom, o que quer dizer proporcionalidade em se tratando da lei de Ohm? Galera, proporcionalidade quer dizer o seguinte, quer dizer que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional à tensão. Ou seja, se eu aumentar a tensão e quiser manter a corrente elétrica igual, eu preciso aumentar também a resistência. Ou seja, se eu aumento a resistência, para que eu mantenha a corrente igual, eu tenho que aumentar a tensão também. E com relação à corrente elétrica, a resistência ela é inversamente proporcional. Por quê? Quer dizer o seguinte, se eu aumento a resistência elétrica e quero manter a mesma tensão, a corrente elétrica diminui. Beleza? Vamos dar uma olhada em dois exemplos aqui que vai deixar bem claro isso. O exemplo 1, ele pede para calcular a corrente elétrica. Vocês lembram que eu disse há pouco que a lei de Ohm nós iríamos utilizar quando nós teríamos o circuito na sua forma mais resumida. Então, aqui está a representação do circuito na forma mais resumida possível, ou seja, eu não tenho como diminuir o circuito mais que isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu já posso aplicar a lei de Ohm para descobrir qual é a corrente, como ele está pedindo ali. Então, vamos lá. Resistência é igual a U sobre I. Se eu quero achar a corrente, eu isolo o I, que vai me dar a tensão sobre a resistência elétrica. A tensão é 12 volts, que está aqui, dividido pela resistência de 1 kΩ. 1 kΩ que nada mais é do que 1000 ohms, beleza? Isso vai nos dar uma corrente elétrica de 12 miliamperes nesse mesmo circuito. Bom, mas para que a gente está fazendo isso? Bom, primeiro porque para a gente entender como que a lei de Ohm funciona. É dessa forma, nós temos um circuito o mais resumido possível, nós podemos aplicar a lei de Ohm para achar a corrente ou a resistência ou a tensão, beleza? Eu não vou ficar debatendo muito sobre isso, porque vai ser debatido com bastante insistência, tá? Nos próximos vídeos. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, ele fala o seguinte: aumentando-se a tensão para 18 volts e mantendo o valor da corrente, qual deve ser o valor do resistor? Ou seja, eu tenho uma fonte com 18 volts, eu mantive a corrente e eu quero saber qual que é a resistência. Vamos dar uma olhada na fórmula aqui. Resistência U sobre I. Daí vamos lembrar que agora há pouco, sobre proporcionalidade, o que eu disse? Se eu quero manter a minha corrente igual e eu aumento a minha tensão, intuitivamente eu sei que eu terei que aumentar a minha resistência. Percebam que no exemplo anterior, a minha resistência é de 1000 ohms. Dá uma olhada aqui, vamos ver se vai realmente aumentar a resistência. Resistência U sobre I, eu tenho 18 volts
e eu tenho a minha corrente de 18 miliamperes. Mili é 10 a menos 3, que vai nos dar uma resistência de 1.500 ohms. Ou seja, de fato, para que eu mantivesse a minha corrente, eu tive que aumentar a minha resistência porque eu aumentei a minha tensão. Então é um exemplo bem simples, mas que às vezes você está fazendo exercício bem corrido e para não ficar se matando, jogando valores altos, e você só pela análise da equação você já consegue fazer, opa, eu sei que se eu aumentei a tensão e quero manter a corrente, eu não posso ter um valor de resistência menor do que eu já tinha, eu tenho que ter um valor de resistência maior. Então fica muito mais simples e ajuda também no desenrolar do dia a dia, beleza? Valeu, e por enquanto é só isso. A partir da próxima aula, do próximo vídeo, nós já estaremos abordando sobre a lei de Kirchhoff e fazendo exercício a rodo, galera, beleza? É isso aí, iremos ficando por aqui. Um abraço.